Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Como nós estamos costumando, através desses recursos da internet, para a gente se comunicar, nós vamos fazer o estudo do Evangelho. E nós temos que elevar o nosso pensamento ao Pai e rogar a Ele as bênçãos, o amparo e a proteção, para que diante desta pandemia a gente tenha fé e esperança e possa atravessar mais serenamente, trazendo todos os cuidados necessários, usando a máscara, usando o álcool gel, para que a gente esteja protegido. E que os amigos espirituais possam nos amparar e nos sustentar nessa caminhada, para que a gente possa vencer as nossas limitações e trabalhar os nossos sentimentos, que são mais importantes. Então, que seja em nome de Jesus, esse Mestre Divino, de Maria de Nazaré, de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e o subtítulo, Poder da Fé, que vai do item 1 ao item 7. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, ele está aqui nos falando que se nós tivermos a fé bem pequenina, mas confiarmos verdadeiramente, as coisas acontecem. Então, nós precisamos ter certeza de que temos um Pai amoroso que cuida de nós incessantemente, de Jesus que nos trouxe o roteiro do nosso caminho para que nós cheguemos ao Pai. A gente tem que ter confiança, sim, quando pedirmos alguma coisa, mas aí também a gente tem uma coisa, a gente tem que pedir ao Pai que seja feita a vontade dele, porque nem sempre aquilo que desejamos é o melhor para nós, né? Aí lembro-me uma ocasião em que eu estava dirigindo e de repente eu tive a sensação que eu estava perdendo o controle do carro. Nesse momento eu fiz assim um pensamento com uma unção tão grande, pedindo a Jesus que me ajudasse, e eu tive a impressão que o carro começou a desenvolver normalmente, acalmou. E por quê? Porque eu confiei naquilo que eu pedi e realizei aquilo que era necessário, né? Não sei se eu me fiz bem entender, mas foi exatamente o que aconteceu. Vamos lá. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma,
com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a excitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Agora eu vou contar uma outra história que aconteceu também com um carro. Estava eu dirigindo e tinha um rapaz no meio-fio conversando com umas senhoras e de repente ele sai sem olhar se estava vindo o carro. E eu na hora falei assim, meu Deus, não vou conseguir parar, vai bater. O que foi isso? Uma falta, um vacilo da minha parte que eu pudesse ser evitado o acidente, mas infelizmente o carro bateu. Então é isso que eu estou falando, às vezes a gente pensa numa coisa, mas a gente não imprime uma força naquilo que a gente está desejando para aquilo não acontecer, né? E aqui ele está falando que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades. Não é que eu vou pedir e Deus vai fazer, vai deslocar os obstáculos que estão na minha vida. Sou eu que tenho que fazer a minha parte, confiando que tudo está certo, no lugar certo, como diz o nosso amigo André Luiz, com as pessoas certas e tudo de acordo com aquilo que o Pai assim o quer. Então a gente também tem que pensar que acima de tudo, Deus, que nós somos seus filhos, somos suas criaturas infalíveis, mas que nós temos a sua proteção e o seu amparo. A gente não pode achar que a gente é maior do que Deus, porque quando acontecer alguma coisa na nossa vida, nós temos que ter a certeza de que aquilo que Deus às vezes nos coloca na vida é aquilo que vai ser o melhor para nós, porque às vezes diante de um grande mal resultará um grande bem. Então a gente tem que ter essa fé. E a fé, ela não é, a gente tem que desenvolver essa fé em nós. Eu acho que é uma coisa que a gente traz inata no nosso espírito e que a gente tem ao longo do caminho desenvolver, né? Vamos ao item 3. Noutra acepção, entende-se como fé e a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, aqui ele está falando que a fé sincera é aquilo que a gente falou. A gente tem que pedir a Deus sim o auxílio, mas a gente tem que confiar que vai ser feito o melhor. E não adianta a gente oprimir, usar de violência, porque na realidade isso não vai levar a gente a caminho nenhum. Então, vamos fazer sim da nossa fé o roteiro dos nossos passos para que a gente melhore a cada dia, para que a gente faça todo o bem necessário, para que a gente possa ter assistência também dos bons espíritos, porque se nós formos orgulhosos, os amigos espirituais não vão nem se aproximar da gente,
porque a gente está se achando. Então, a gente costumava até dizer para as crianças na evangelização infantil que a gente pode orar, 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 orar. Mas se a gente estiver fazendo besteira, o nosso amigo espiritual vai ficar bem aqui do ladinho, só observando se a gente vai melhorar ou não. Mas ele não vai tomar interferência naquilo que eu quero fazer ou deixar de fazer. Então, vamos prestar atenção no que nós estamos pensando, sentindo e realizando. E vamos ao item 4. Cumpre não confundir a fé com a presunção. Foi aquilo que eu falei. Não adianta a gente querer achar que a gente é melhor do que qualquer pessoa, que a gente é melhor que Deus, porque a gente não é, não. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então a gente tem que buscar Deus em si em todos os momentos da nossa caminhada, para que a gente tenha sempre o amparo dele. Porque quando a gente realmente tem, a gente ainda não tem não, humildade, e a gente procura com simplicidade fazer os nossos deveres direitinho, com certeza a assistência de Deus e dos bons espíritos nunca faltarão. Mas a gente não pode ter essa presunção de que nós somos melhores do que qualquer pessoa. A gente tem que pensar que, acima de tudo, nós temos um Pai misericordioso, mas que todos nós somos irmãos e nós estamos na caminhada, cada um fazendo a sua parte, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu desejo, a sua vontade de melhorar. Por essa razão, é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Foi aquilo que até tem uma adiantada antes de completar. Na realidade, se eu tiver essa simplicidade, eles vêm em meu auxílio, vêm me ajudar, né? A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, quando a gente acha que a gente é o tal e a gente vai ter uma decepção, aí o orgulho está falando tão alto que eu acho que o tombo vai ser bem grande. E vamos lá. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial. Na ação magnética, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curasses foi porque não tinhas fé. Na realidade, eles desejavam expulsar o demônio, mas eles não acreditavam que eles tinham essa força em si. E se nós acreditarmos que nós trazemos essa força em nós, tudo aquilo que a gente desejar e pedir vai acontecer. Mas aí a gente tem que prestar bem atenção naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero, porque nem sempre aquilo que eu desejo e quero é o melhor para mim. Então, todas as vezes que nós tivermos que pedir alguma coisa, pedir algum auxílio, nós temos que elevar o nosso pensamento a Deus, sim, e pedir a Ele que seja feito o melhor em favor de nós e em favor daqueles que nós estamos intercedendo, né? Vamos lá. Item 6. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada, cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão.
levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. A gente sabe que cada religião traz a sua verdade, mas a verdade está com Deus. E aí a gente também pensa na doutrina espírita como uma fé raciocinada. Ela nos faz raciocinar sobre os fatos para que a gente faça o nosso pensamento de acordo com aquilo que o Pai nos ensinou e que tudo aquilo que acontece aqui, como é que ele fala, olha, que o que é verdadeiro na obscuridade também é na meridiana. Então, a doutrina não nos traz dogma nenhum. E aí a gente vai perceber que, na realidade, ela nos traz o quê? A informação do mundo espiritual, a comunicação dos espíritos, a influência que os espíritos exercem sobre nós e tudo mais. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está lendo alguma coisa para ver se a gente não está interpretando de uma forma errada, né? E ele fala que a fé religiosa, a condição da fé é inabalável, né? E vamos ao último item, que é o item 7. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. E aí a gente vai pensar até naquela parábola do mal rico, né? Quando ele vê Lázaro lá no seio de Abraão e ele pede para que Abraão peça a Lázaro que venha molhar a sua língua porque ele sofre tormentos, padecimentos naquele local, né? Ardente, como se fosse mesmo uma fogueira incessante, uma fogueira que não acaba, né? E aí Abraão fala, se eles têm a Moisés e aos profetas, que os escute. Mas o Abraão ainda vai mais longe. Mesmo que algum dos mortos ressuscitasse, eles não acreditariam. Por quê? Porque são pessoas que têm as suas concepções, os seus pontos de vista e não modificam. Então, a gente tem que prestar bem atenção nesses pontos de vista que a gente está trazendo para o nosso dia a dia. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios os dizem e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhe ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Então, foi aquilo que o Abraão falou para o rico, que mesmo que alguns mortos ressuscitassem, eles não acreditariam. São pessoas que têm as suas concepções e não mudam. E ele ainda fala que tem alguns que até observam, mas que eles não querem modificar, eles querem continuar da mesma forma. E não adianta, a gente costuma dizer, nem que Jesus viesse à Terra, eles creriam, né? Continuando. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la.
Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Aí ele ainda fala: as primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Então a gente percebe que quando a gente traz essa fé dentro da gente, a gente tem a recordação de tudo aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual e começa a utilizar aqui. Agora, aqueles que não acreditam ainda estão com a educação por fazer. E a gente sabe que, como eu costumo dizer, a natureza não dá salto e tudo tem o seu momento. A resistência do incrédulo, devemos convir muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Se eu não compreendo aquilo que estão me dizendo, eu não vou fazer nada para modificar. Aí ele ainda fala aqui, ó, a fé já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa, é aquilo que a gente falou. A doutrina não tem dogma, ela tem explicações justas, e que se a gente for refletir, a gente vê que tudo que a doutrina nos traz tem um fundamento, uma razão, uma lógica, né? A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E a esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então vamos repetir mais uma vez. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E só o Espiritismo é que nos conduz a esse raciocínio. Para terminar, nós vamos aqui ler uma paginazinha do livro Vinha de Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, que diz, o título é Fé. Mas os cuidados deste século, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Está no Evangelho de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Aí a gente já sabe que milagres não existem, né? Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. É aquilo que a gente falou. A gente pode pedir a Deus, mas a gente tem que se movimentar e fazer a nossa parte. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa.
Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Se eu for colocar lá a plantinha e não regar, não cuidar dela, ela não vai florir, não vai, né? A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Aí a gente sabe que não tem ninguém privilegiado, que Deus oferece as oportunidades para todos iguais. Nós é que temos que nos movimentar e fazer aquilo que é necessário, né? Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então, é cada um ensinando o outro, dividindo com o outro os conhecimentos que adquire. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptível tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um de nós. Então, nós temos sim as oportunidades necessárias e temos que fazer a nossa parte, aproveitando e agradecendo tudo aquilo que o Senhor nos oferece como oportunidades de crescimento e de melhoria. E assim, Senhor, chegando ao fim desse estudo, que todos possam continuar se cuidando, usando máscara, álcool gel, lavando as mãos, tomando todos os recursos necessários para se proteger. E vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecendo a Ele pelo momento do estudo, por essa casa maravilhosa que nos permite que tenhamos esse contato, mesmo virtual, para, através dos estudos, ter mais esclarecimento à nossa caminhada evolutiva. E assim, Senhor, profundamente e eternamente gratos, pedimos o Teu amparo e a Tua proteção por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que estão passando por expiações e provas, para que cada um busque em Ti os recursos necessários para se fortalecer com a fé robusta, a fé que transporta montanhas e destrói os obstáculos na nossa caminhada evolutiva. E que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda essa direção espiritual sublime da Casa do Caminho que nos assiste, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos esta prece, possamos encerrar o estudo do Evangelho na tarde de hoje. Graças a Deus.